Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Project Settings e como isso pode ser útil para evitar incompatibilidades e agilizar o seu fluxo de trabalho, tanto atual quanto futuro. Vamos lá? Beleza, eu estou aqui com a seção em branco, tá? E eu vou acessar o Project Settings. Geralmente a gente acessa logo no começo, tá? Evitem fazer modificações nas Project Settings depois que você já tem um monte de coisa dentro dele para não ter incompatibilidades. Então você acessa aqui em File, Project Settings ou Alt-Enter, a tecla de atalho. E eu vou fazer um panorama, né, das funções mais importantes que vocês precisam saber em relação a essa caixinha aqui tão simpática. Primeiro, o Sample Rate, né? Aqui por padrão eu deixo 48, mas você pode colocar a Sample Rate que você está acostumado a trabalhar, certo? Se você não colocar nada, ele vai para a Sample Rate que está padrão. Lá nas preferências, quando você aperta Ctrl P, lá em Device, tem umas preferências lá e ele vai utilizar aquela lá. Tá? Aqui você pode colocar o BPM da sua música, fórmula de compasso, e aqui tem uma das mais importantes configurações que você tem que ter. Time Base for Items, Envelopes, Markers. E é o seguinte, se você coloca o default, que não é time, certo? O default é Beats, Position, Length, Rate. Significa que quando você alterar o BPM, vamos supor que ele vai começar em 160. Se você colocar em 120, por exemplo, você está deixando um BPM mais longo. Então ele vai esticar a duração das waves da música, vai ficar tudo durando mais. E eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com time. Significa que quando você fizer mudanças no BPM, simplesmente o que vai mudar é o próprio BPM, é o metrônomo, algumas marcações, mas o wave não vai ser mudado. Então eu deixo time por default, ok? Aqui você escolhe o tempo de início do projeto. Eu sempre deixo no 0, mas se você quiser que ao invés de 0, ele já comece marcando uma outra minutagem, 2 minutos, 5 minutos, enfim, fica à vontade. Você seta aqui e clica aqui para ele voltar ao 0, qualquer coisa que você mexeu aqui. Mesma coisa, compasso que está iniciando. Se você não quer que ele comece no primeiro compasso, você coloca um outro compasso aqui, tá bom? Playback Resample Mode, a forma que ele muda o sample do playback quando ele faz resample. Aconselho deixar Extreme nesses dois aqui, tá? Essa aqui é a forma com que ele muda a afinação, o pitch shift default dele. Pode deixar nesse Elastic também, é o default, não tem nada que você precisa mudar aqui. Você pode deixar todas essas configurações de forma default. Beleza, vamos para a próxima aba, Media. Aqui tem umas coisas importantes. Primeiro, o caminho para salvar arquivos de mídia, e nesse caso é um caminho relativo, referente às subpastas do arquivo que você está trabalhando. Então vamos supor que essa seção se chame Rock and Roll. E aqui eu coloquei para, na pasta Rock and Roll, ele abrir uma subpasta chamada Audio Media e colocar todos os arquivos lá. Isso é legal, porque ele não vai bagunçar, ele não vai colocar arquivos waves ou arquivos qualquer de áudio em cima da pasta original, da pasta raiz da seção que eu estou trabalhando. Então aconselho fortemente você colocar uma subpasta aqui para organizar os seus arquivos. Eu não deixo nada aqui na pasta secundária, certo? Eu utilizo realmente só a pasta primária. Aqui é uma configuração importante. Quando você importar qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de arquivo para o projeto, o que fazer, certo? Você tem a opção, use as preferências globais, que vai ser copiar a mídia para uma pasta do projeto. Nesse caso, copiar a mídia pasta do projeto é a mesma coisa ou não copiar. Eu gosto que quando realmente importo algum arquivo para a sessão, eu gosto que ele copie. Então eu uso a configuração padrão para justamente não ter que depender do arquivo original que pode estar numa pasta muito longe, pode ser apagado e a gente não utiliza ele. Bom, e aqui quando você grava, as configurações de gravação, muito importante isso aqui. Qual é o tipo de formato com gravações novas? Nesse caso eu uso Wave, eu uso 24 bits. Para arquivos maiores eu uso o default também, Wave/Wave 64. Aqui você tem a opção de escrever ou não o BWF, que basicamente são informações acerca do Wave, certo? Então você pode, nesse caso eu gosto que os Waves venham com essa informação, quem sabe eu consiga abrir eles em algum outro Reaper, em alguma outra coisa e pode ter informações importantes. Aqui eu posso incluir o nome do projeto em cima do Wave, se você quiser fazer isso. Aqui eu escolho incluir ou não as regiões e os marcadores no projeto, então não sei se já aconteceu com vocês, se recebe um arquivo, quando você abre tem um monte de marcação, é porque a pessoa selecionou incluir marcadores e regiões que comecem com jogo da velha, apenas marcadores, apenas regiões. Então tem algumas formas. Eu geralmente não incluo, eu mando meus waves limpinhos. E aqui eu incluo ou não o BPM da música no arquivo que eu estou
gerando na gravação que eu estou gerando. Essa configuração aqui, muita gente perguntou, eu acho que eu já respondi em um episódio de Respondendo as Dúvidas dos Inscritos. Qual é o formato que ele vai criar quando a gente aplicar o efeito no Wave, ou colar o efeito, ou congelar o efeito? Já tem um vídeo sobre justamente sobre essas configurações, está aparecendo no izinho acima à direita. Nesse caso eu coloco automático, Wave, que é o que ele recomenda. Mas você pode mudar para o formato que está sendo gravado ou customizar. MP3, Wave, quando você aperta em Custom, você tem várias opções aqui para mexer, eu costumo deixar em automático. Ok? E aqui o formato padrão para quando você renderiza, não é aplicar, não é colar, não é congelar. Quando você renderiza, qual é o padrão? Nesse caso eu uso 24 bits. Wave. Próxima aba é quando a gente trabalha com vídeo. E aqui o frame rate, todo vídeo tem uma taxa, né? Um frame rate que você coloca ou não esse frame rate aqui para ele trabalhar com os vídeos que você está criando no Reaper. Algum tamanho de preferência, eu não deixo nada aqui. Isso aqui em relação à visibilidade do item. Quando tem vários vídeos, qual que vai aparecer na tela de vídeo? E aqui você tem duas opções. Os itens que tem tracks de numeração menor substitui o que tem a numeração maior. Então se eu tenho vários vídeos aqui, a track 1 vai aparecer em cima, vai aparecer no visor de vídeo, porque é o menor valor. Aqui você pode utilizar o menor ou o maior, são duas opções. Ou o menor aparece ou o maior aparece. O espaço de cores do vídeo, automaticamente, ou se você sabe o que está fazendo, você edita aqui, eu costumo deixar em Auto. E aqui a gente tem algumas opções para ele sempre mudar o tamanho do vídeo em relação ao tamanho que a gente está utilizando aqui, o preferido, né? Ou mudar o que a gente está renderizando, quando a gente for renderizar esse vídeo, mudar para justamente o que a gente colocar no vídeo preferido. Utilizar filtros de alta qualidade quando a gente estiver mudando esse tamanho. Ou preservar o aspecto, né? A proporção de aspecto quando estiver mudando esse tamanho. Beleza? Vamos para a aba avançado agora. E vamos para o Item Mix Behavior. É o que acontece quando o item fica em cima do outro, ok? E aqui eu geralmente gosto de deixar essa opção aqui, ó. Itens que ficam por cima do outro substituem o item anterior. Eu gosto dessa opção aqui, porque tem opções em que eles colocam os dois para soar ao mesmo tempo. Isso bagunça muito minha cabeça. Então eu prefiro deixar essa aqui. Enclose items, replace enclosing items. Gosto de deixar 64 bits, que é o default, tá tudo bem. Essa é uma das opções mais perigosas, não aconselho que você marque, a não ser que você saiba o que está fazendo. Permita microfonia, feedback, né, repetição, realimentação de som quando você estiver fazendo routing, que é colocar um canal saindo em outro canal. Ele até dá um alerta que pode resultar em uma performance inferior e altos barulhos, né? Então evitem fazer isso aí, a não ser que você saiba o que estava fazendo. External Time Code Synchronization é quando você quer sincronizar o BPM, o andamento dessa música com um periférico externo. Na maioria dos casos você não vai precisar mexer aqui, certo? Aqui você pode limitar o tamanho do projeto, onde ele vai parar de gravar quando chegar nesse valor aqui que você setar, certo? E aqui você pode habilitar ou não preservar a afinação quando você mudar a taxa de reprodução do item, ó, que está aqui embaixo, ó, 1.0, quando você mudar, aqui ele preserva a afinação. Panlaw, esse é um item importante que eu vou fazer um vídeo especializado nisso, certo? Mas por padrão, a Panlaw não é -3, a Panlaw eu acho que é 0.0. Isso vai causar, na grande maioria das vezes, que os áudios já prontos que você importe para o Reaper vai causar aqueles clipping. Porque por padrão a Panlaw 0.0 do Reaper faz com que clipe é simplesmente assim. Então eu aconselho você colocar qualquer outra Panlaw para você não ter problema. Nesse caso eu gosto de trabalhar com -3. A Panlaw é justamente como o volume da track vai se comportar quando essa track está com o pan para a esquerda, para a direita, mais para a esquerda, mais para a direita. Ele vai fazer cálculos. E o -3 até agora tem dado muito certo para mim. É muito, muito importante que você não mude essa Panlaw depois que começar a mixar. A Panlaw que você escolheu para começar a mixar vá até o fim da sua mixagem, certo? Você só pode mudar isso aí quando você estiver começando, não tiver nada dentro dele, ou ele pode bagunçar seriamente a forma com que o pan está distribuído na sua mix. Aqui você escolhe a forma com que ele trabalha o pan em relação até o botãozinho, certo? Stereo Balance, que é o monopan, que é o que está agora, é um botão só de pan que você coloca inteiramente para a esquerda ou para a direita, mesmo para arquivos estéreo, mas você pode testar Dual Pan, Stereo Pan, dois botõezinhos, um só para controlar o que é esquerda, outro só para controlar o que é direita. Você faça seus testes aí. Eu gosto do padrão do Reaper, não me incomoda não. E aqui em Rewire Client
Settings. O Rewire basicamente é quando você abre uma DAW em outra, quando você coloca um Reason dentro de um Reaper, um Contact, enfim, qualquer coisa que funciona como standalone que você está abrindo em cima de uma outra DAW. Eu aconselho você deixar como padrão, que geralmente dá certo. E por fim, qualquer anotação que você queira fazer aqui em Notes, você coloca o autor e a anotação. E aqui você clica se você quiser que essas notas sejam mostradas assim que você carregar a sessão, para você se lembrar que tem algumas coisas que você quis notar. Por exemplo, deixei a voz baixa de propósito para testar, coloquei o baixo com uma sobra de graves para testar dentro do som do carro. Enfim, alguma coisa assim você coloca. E a principal configuração, o principal botãozinho é o Save as Default Project Settings. Quando você achou uma configuração que você está muito satisfeito, que está dando certo em todas as suas mix, você pode clicar aqui, Save as Default, ou significa que ele vai salvar como padrão. E esse foi um panorama sobre o Project Settings. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.